Nós estamos de volta e trazendo informações sobre a convenção partidária dos republicanos nos Estados Unidos. Donald Trump foi oficializado nos últimos minutos como candidato à presidência dos Estados Unidos pelos republicanos, como já era esperado. Ele tem 78 anos de idade, enfrenta uma série de ações na justiça e vai concorrer pela terceira vez à presidência dos Estados Unidos. Lembrando que Donald Trump foi presidente entre os anos de 2017 e 2021. Para continuar falando sobre esse assunto, sobre a Convenção Nacional Republicana dos Estados Unidos e também da presença de Donald Trump no evento, a gente vai chamar agora Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do Instituto IBMEC. Professor, muito boa tarde para você, muito obrigado pela participação. Boa tarde, Renata. Eu que agradeço. Professor, quero começar falando com você sobre as mudanças de estratégia dos dois lados. A gente falou aqui um pouco sobre os discursos que vão ser alinhados, algumas narrativas que vão ser modificadas tanto pelos democratas quanto por republicanos depois desse atentado contra Donald Trump que aconteceu no sábado. Mas eu queria falar com você também sobre os atos de campanha mesmo, sobre os comícios, porque ainda está sendo investigado se houve falha de segurança no comício na Pensilvânia que possa ter favorecido de alguma forma esse ataque. Com certeza, quando acontece um ataque desse, que a gente vê que eles acabam inspirando outros também. Mesmo com o reforço da segurança, a gente pode ver um replanejamento desses atos de campanha, ou talvez eles acontecendo numa quantidade menor, ou com uma segurança, um esquema de segurança reforçado. Que mudanças que a gente pode ver nesse momento, depois desse atentado de sábado? Eu acredito que em lugares que haja indícios de radicalização, digamos, suspeitas de atentado, esses atos vão ocorrer em lugares fechados, em situações indoor, abertos, com pouco controle, digamos, de acesso, dificuldade de restringir acessos a prédios que estão, digamos, a um alcance de tiro. Isso tudo vai ser, talvez, ponderado, ou seja, a tradição, como você estava colocando, né? Ou seja, há uma tradição desses comícios, e esses comícios eles sempre foram em espaços abertos. É difícil nós vermos esses comícios em cidades serem em espaços fechados, mas acho que isso vai mudar. Por outro lado, o próprio serviço secreto vai ter que reforçar, e também já existe ali uma iniciativa bipartidária, ou seja, de legisladores democratas e republicanos para mudar a legislação e criar um reforço maior nesse plano, porque há uma ação desse processo, uma lei que regula isso, né? Ou seja, o Estado americano provê isso para os candidatos, e aí beneficiados seriam agora o Trump, que já é o candidato aí nomeado, o Biden, que é o principal candidato ali a ser nomeado em agosto, e, claro, o Kennedy Jr., que é um candidato independente. Ou seja, é provável que haja uma série de mudanças que não vão tardar muito. Provavelmente, ao longo dessa semana, nós já vamos os principais sinais. Professor, boa tarde. Renato falando aqui. A gente tem discutido polarização, radicalização, não só nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, com atentados, mas os Estados Unidos também têm uma história de ataques, de atentados contra presidentes, contra candidatos. O Ronald Reagan foi vítima de uma tentativa de atentado. Presidentes que morreram nos Estados Unidos, como o John Kennedy. De que forma que a violência política ela faz parte ou já fez parte da história dos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm um histórico que nós chamamos de magnicídio, essas mortes de grandes figuras, né? Existe uma violência política, digamos, que ganha páginas. Isso acontece desde o século XIX. No século XX, vários ataques, não só das figuras como Reagan, que foi logo ali depois da posse do atentado, mas o George Ford, outros também, né? O próprio George W. Bush, outros autores, digamos, presidentes, né? Desculpa, tiveram ali a sua vida colocada em risco. Porém, a violência política, como definição da política americana, ela não é corriqueira, né? Ou seja, a violência política é quando você tem grupos organizados
que defendem o uso da violência para conquistar o Estado, né? Ou seja, é o que nós costumamos chamar de extremos, né? Seja extrema esquerda, extrema direita. Isso não é a tradição americana. A tradição americana é uma tradição eleitoral, mas existe sim, ao longo da história, momentos de violência e, sobretudo, atingindo o nível federal. No caso do Brasil, isso às vezes acontece, mas no nível municipal e raramente no nível estadual, e muito menos ainda no nível federal, né? Ou seja, são episódios mais esporádicos. Então, para nós, quando nós olhamos ou um ex-presidente, como no caso do Trump, sendo ali, digamos, vítima, né, de um atentado, isso aparenta uma violência disseminada naquela sociedade, mas não é a realidade americana. Professor, como é que você avalia que esse atentado pode influenciar na imagem que o eleitor tem de Donald Trump? A imagem dele pode ser humanizada de alguma forma, em especial para o eleitor de centro? Esse atentado pode, de alguma forma, ajudar, inclusive, nesse discurso mais moderado que Donald Trump vem adotando de uns tempos para cá? Sim, vai sempre ter uma noção que, por um lado, lembrando que vai ser uma comoção que vai ser relacionada ao Instituto Trump, né? A instituição Trump. O que é o Trump? Ele é o ex-presidente. Então, isso já vai trazer muitos votos ali para a figura do Trump, ou seja, pessoas que viram um ex-presidente ser atingido por uma bala. E depois também tem aquela atenção que ele ganha nesse momento e a imagem dele começa a ser mais ouvida, né? Ou seja, com mais atenção, ou seja, alguém que sofreu um atentado e continua na corrida porque acredita em algo. Isso também pode trazer votos para ele. E, claro, existe puramente emocional, né, Renato? Ou seja, a solidariedade, se colocar no lugar, né? Ou seja, aquela empatia, isso também pode colocá-lo em vantagem. Ou seja, as pessoas vão olhar e vê-lo ali levantando, reagindo, continuando na corrida. Esse aspecto emocional conta muito no voto. Temos quase 4 meses para a eleição, né? Isso vai ficar uma marca. O Reagan foi atentado em 81, logo do seu mandato, e por menos de 4 anos, né? Depois ele praticamente ganhou em os estados, só não ganhou no Distrito da Colômbia, que é a capital, e não ganhou em Milwaukee. Ou seja, isso marca sim o eleitor, Renato. Professor, eu queria até aproveitar. O senhor falou de Trump, a reação de Trump. Como que a gente pode avaliar a reação do Biden? A forma como o Biden se posicionou desde o atentado, as falas, as declarações, o pronunciamento. Como que tem sido avaliado e como que o senhor avalia, né, o posicionamento do atual presidente logo depois do atentado contra Trump? O Biden fez, e ele próprio anunciou, uma ligação, né, quase que numa posição não só de concorrente ali à vaga, mas também de presidente, né? Ou seja, outros chefes de Estado estrangeiros também ligaram para o Trump, né? Inclusive o Keir Starmer, que é o chefe de governo atual do Reino Unido. Ou seja, isso é um ato importante, formal. A grande dificuldade para o Biden é que a estratégia toda dele de campanha, sobre aquela que nós vimos, inclusive, no primeiro debate, é bastante dura com relação à figura do Trump enquanto pessoa, né? Ou seja, nem o nome do Trump ele menciona ao longo do debate, né? Ou seja, ele não se refere ao Trump pelo momento. Ou seja, essa distância teve que ser revertida ali por esse primeiro ato. Só que, infelizmente, essa distância tão grande que os dois candidatos se colocaram impede que o Biden, nesse momento, faça o ato mais que é de uma figura presidencial. É a situação muito difícil do Biden. Ele concorre com o Trump, ele é candidato e é presidente. E uma das instituições americanas, que é a presidência, foi atingida ali na figura do Trump. E ele não consegue fazer um ato nesse momento que seria importante. Ou seja, talvez haja resistência do Trump. Logo na sequência vem a convenção republicana que nós estamos assistindo, e isso tudo impede talvez um gesto mais benevolente, uma aproximação talvez física dos dois. Mas isso seria ali a estratégia mais acertada para ele mostrar grandeza. Isso vai ser muito difícil dele fazer, e muito, inclusive, até o encontro deles no
próximo debate, que vai ser em setembro.